Título: Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen. Um grupo de pessoas que acreditava terem sido os mistérios básicos do sonho decifrados pelos esforços do autor do presente trabalho, sentiu certo dia sua curiosidade voltar-se para a questão da classe de sonhos que nunca haviam sido sonhados. Travessão. Sonhos criados por escritores imaginativos e por estes atribuídos a personagens no curso de uma história. A ideia de submeter a uma investigação essa espécie de sonhos pode parecer estranha e improfícua, mas, de certo ponto de vista, seria justificável. Está bem longe de ser geral a crença de que os sonhos possuem um significado e podem ser interpretados. A ciência e a maioria das pessoas cultas sorriem quando se lhes propõe a interpretação de um sonho. Só as pessoas simples que se apegam às superstições e assim perpetuam as convicções da antiguidade continuam a insistir que eles são passíveis de interpretação. O autor de Ou Sou, apesar das reprovações da ciência estrita, coloca-se ao lado da superstição e da antiguidade. É verdade que ele nem de longe acredita serem os sonhos presságios do futuro, desse futuro que desde tempos imemoriais os homens vêm tentando inutilmente adivinhar por toda sorte de meios proibidos. Entretanto, não é capaz de refutar de todo a relação entre os sonhos e o futuro, pois o sonho, ao fim da laboriosa tarefa de traduzi-lo, revelou-se ao autor como sendo a representação da realização de um desejo do sonhador. E quem poderia negar que os desejos se orientam predominantemente para o futuro? Acabei de afirmar que os sonhos são desejos realizados. Quem não recear os percalços de um livro obscuro e não exigir que um problema complicado lhe seja apresentado como simples e fácil para poupar-lhe trabalho às expensas da verdade e da honestidade, poderá encontrar provas detalhadas dessa tese na obra que mencionei. Enquanto isso, seria desejável que ignorasse as objeções que sem dúvida surgirão contra a equiparação entre sonhos e realização de desejos. Mas estamos-nos adiantando muito. Ainda não se trata de determinar se o significado de um sonho pode ser sempre interpretado como um desejo realizado, ou se acaso não poderá com a mesma frequência representar uma expectativa ansiosa, uma intenção, uma reflexão, etc. Ao contrário, a primeira pergunta que se nos apresenta é se realmente possuem os sonhos algum significado e se devem ser considerados como eventos mentais. A resposta da ciência é negativa. Ela explica o sonhar como sendo um processo puramente fisiológico, por trás do qual não há, consequentemente, necessidade de procurar um sentido, um significado ou um propósito.
Os estímulos somáticos, segundo consta, agem sobre o aparelho mental durante o sono, levando a consciência, ora uma, ora outra ideia, desprovidas de qualquer conteúdo mental. Os sonhos são comparáveis a meras contrações e não a movimentos expressivos da mente. Nessa controvérsia a respeito do caráter dos sonhos, os escritores imaginativos parecem tomar o partido dos antigos da superstição popular e do autor de A Interpretação de Sonhos, pois quando um autor faz sonhar os personagens construídos por sua imaginação, segue a experiência cotidiana de que os pensamentos e os sentimentos das pessoas têm prosseguimento no sonho, sendo seu único objetivo retratar o estado de espírito de seus heróis, através de seus sonhos. E os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Mas, se esse apoio dos escritores a favor de os sonhos possuírem um significado fosse menos ambíguo, um crítico mais severo poderia objetar que os escritores não se manifestam nem contra nem a favor de os sonhos terem um significado psíquico, contentando-se em mostrar como a mente adormecida se contrai sob excitações que nela permaneceram ativas como prolongamentos do estado de vigília. Mas esse pensamento sensato não vem arrefecer nosso interesse pela maneira como os escritores fazem uso dos sonhos, mesmo que essa investigação nada de novo nos ensine sobre a natureza dos sonhos. Talvez permita-nos obter alguma compreensão interna, entre parênteses, insight, ainda que tênue, da natureza da criação literária. Os sonhos verdadeiros já eram considerados como estruturas imoderadas e arbitrárias, travessão, e agora somos confrontados com livres imitações desses sonhos. Entretanto, há muito menos liberdade e arbitrariedade na vida mental do que tendemos a admitir, e pode ser até que não exista nenhuma. Aquilo que no mundo externo denominamos de casualidade pode, como sabemos, ser colocado dentro de leis. Assim, também o que chamamos de arbitrariedade da mente repousa sobre leis das quais só agora começamos vagamente a suspeitar. Vamos então prosseguir. Podemos adotar 2 métodos para essa investigação. Um deles seria examinar um caso particular, penetrando a fundo nas criações oníricas de uma das obras de um determinado escritor. O outro consistiria em reunir e cotejar todos os exemplos que pudessem ser encontrados do uso de sonhos nas obras de diversos autores.
O segundo poderia parecer o mais eficaz e talvez o único justificável, já que nos liberta imediatamente das dificuldades inerentes à adoção do conceito artificial de escritores como classe. Ao ser investigada, essa classe desagregar-se-ia em escritores individuais de valor extremamente diverso, entre os quais alguns que veneramos como os mais profundos observadores da mente humana. Apesar disso, essas páginas serão dedicadas a uma pesquisa do primeiro tipo. Aconteceu que uma pessoa do grupo onde primeiro surgiu essa ideia lembrou-se de que a última obra de ficção que prendera seu interesse continha vários sonhos cujas fisionomias familiares como que o haviam encarado e convidado a tentar aplicar-lhes o método da interpretação de sonhos. Ele confessou que o tema da pequena obra e o cenário em que o mesmo se desenvolvia haviam, sem dúvida, construído o principal fator de seu prazer. A história situava-se em Pompeia e tratava de um jovem arqueólogo que abdicara do seu interesse pela vida para dedicar-se aos remanescentes da antiguidade clássica, sendo por meios tortuosos e estranhos, embora perfeitamente lógicos, novamente atraído à vida real. O tratamento dado a esse material genuinamente poético despertara em seu leitor toda uma série de pensamentos afins e em harmonia com esse material. A obra era o conto Gradiva de Wilhelm Jensen, descrito por seu próprio autor como sendo uma fantasia pompeana. E aqui eu pediria a meus leitores que deixassem de lado este pequeno ensaio e passassem algum tempo familiarizando-se com Gradiva, publicado pela primeira vez em 1903, para que aquilo a que eu me referir nas páginas que se seguem possa ser familiar a eles. Para os que já leram Gradiva, farei um breve resumo de sua história, esperando que suas memórias lhe restituam todo o encantamento que ela perderá com este tratamento. Um jovem arqueólogo, Norbert Arnold, descobrira num museu de antiguidades em Roma um relevo que o atraíra muitíssimo, tendo com grande prazer conseguido do mesmo uma excelente cópia em gesso, a qual colocou em seu gabinete de trabalho numa cidade universitária da Alemanha para admirá-la com vagar. A escultura representava uma jovem adulta cujas vestes esvoaçantes revelavam os pés calçados com leves sandálias, surpreendida ao caminhar. Um dos pés repousava no solo, enquanto o outro, já flexionado para o próximo passo, apoiava-se somente na ponta dos dedos, estando a planta e o calcanhar perpendiculares ao solo.
Provavelmente foi esse modo de andar incomum e particularmente gracioso que atraiu a atenção do escultor e que tantos séculos depois seduziu seu admirador arqueólogo. O interesse que o relevo desperta no herói da história é o fato psicológico básico da narrativa. Não há uma explicação imediata para esse interesse. Abre aspas. O doutor Norbert Arnold, lente de arqueologia, na verdade, nada encontrou no relevo que merecesse uma atenção especial do ponto de vista da sua disciplina científica. Ele não pôde explicar a si mesmo o que havia nele que atraíra sua atenção. Só sabia que fora atraído por algo e que desde aquele instante o efeito permanecera inalterado. Sua imaginação não cessava de se ocupar com a escultura. Ele a achava viva e atual, como se o artista houvesse reproduzido uma rápida visão colhida nas ruas. Chamou a figura do relevo de gradiva, travessão, a moça que avança. Imaginou que ela era, sem dúvida, filha de uma família nobre, talvez de um edil patrício que exercia seu cargo a serviço dos Ceres e que ela estava a caminho do templo da deusa. Contudo, tinha dificuldade em situar sua natureza serena e tranquila no clima agitado de uma capital, convencendo-se então de que ela deveria ser transportada para Pompeia, onde atravessava uma via sobre as curiosas pedras com ressaltos descobertas nas escavações que, dispostas com intervalos para a passagem das rodas do veículo, permitiam aos pedestres conservar os pés secos nos dias chuvosos. Percebeu em sua fisionomia traços gregos e estava convencido de que a jovem tinha origem helênica. Pouco a pouco, Norbert Arnold colocou todo o seu acervo de conhecimentos arqueológicos a serviço desta e de outras fantasias relativas ao modelo da escultura. A essa altura, um problema de caráter aparentemente científico que pedia uma solução veio atormentá-lo. Tratava-se de determinar se aquela maneira de pisar de gradiva fora reproduzida pelo escultor como na vida. Ele mesmo achava que não conseguiria imitá-la, e para comprovar a realidade desse modo de andar, resolveu, para aclarar a questão, observar a vida. Essa resolução, entretanto, levou-o a agir de forma pouquíssimo condizente com seus hábitos. Até então, o sexo feminino não passara para ele de um conceito expresso em mármore ou em bronze, e nunca prestara a menor atenção às suas representantes contemporâneas. O arqueólogo sempre considerara
os deveres sociais como um inevitável aborrecimento. No convívio social, prestava tão pouca atenção ao aspecto e à conversa das jovens que, ao reencontrá-las acidentalmente, passava sem um cumprimento, o que certamente não causava impressão favorável. Agora, entretanto, a tarefa científica a que se propusera impelia-o na rua, especialmente nos dias chuvosos, a observar ansiosamente os pés de todas as mulheres que encontrava. Atividade que lhe granjeava olhares indignados, ora encorajadores dos objetos de sua observação, mas ele não percebia nem uns nem outros. Essa pesquisa meticulosa levou-o a concluir que o modo de andar de Gradiva não era encontrável na realidade, o que o encheu de desânimo e consternação. Pouco depois, ele teve um sonho terrível no qual se encontrava na antiga Pompeia, testemunhando a destruição da cidade pela erupção do Vesúvio. Estava junto ao foro, ao lado do templo de Júpiter, quando subitamente viu Gradiva a uma pequena distância. Até aquele momento, nem sequer lhe ocorrera a possibilidade de encontrá-la, mas então isso lhe ocorreu como sendo muito natural, já que era pompeana e residia em sua cidade natal, na mesma época que ele, sem que disto ele tivesse a menor suspeita. Receoso da sorte que a aguardava, gritou para a prevenir, ao que, sem se deter, a jovem voltou-lhe o rosto sereno, mas continuou seu caminho até alcançar o pórtico do templo. Ali sentou-se em um dos degraus e curvou-se lentamente até repousar a cabeça no piso, enquanto suas faces, cada vez mais pálidas, pareciam transformar-se em mármore. Ele se precipitou em sua direção, mas, ao alcançá-la, encontrou-a deitada no largo degrau com uma expressão tranquila, como se estivesse adormecida, até que a chuva de cinzas cobriu sua figura. Quando ele acordou, o surdo arrebentar das ondas enraivecidas e os gritos confusos dos habitantes de Pompeia clamando por socorro ainda pareciam ecoar em seus ouvidos, mas mesmo depois que suas faculdades despertadas reconheceram nesses sons o bulício matinal da cidade, continuou por muito tempo a acreditar na realidade de seu sonho. Quando por fim se libertou da ideia de que estivera presente a destruição de Pompeia cerca de 2000 anos antes, ficou-lhe o que parecia firme convicção de que Gradiva ali vivera e fora soterrada
com o resto da população. Em 79, D.C. Em consequência desse sonho, pela primeira vez em suas fantasias sobre Gradiva, lamentou-a como alguém que tivesse sido perdido. Absorto nesses pensamentos, chegou à janela e os gorjeios de um canário numa gaiola na janela da casa em frente despertaram sua atenção. Subitamente, um sobressalto sacudiu a mente do jovem, que ainda parecia imerso em seu sonho. Julgou ter visto na rua uma silhueta semelhante à de Gradiva e ter inclusive reconhecido seu andar característico. Sem refletir, correu a calçada para a interceptar, mas as risadas e chacotas dos transeuntes diante de seus trajes matinais fizeram-no voltar para casa. De novo no quarto, tornou a reparar no canto do canário, o qual sugeria uma comparação consigo mesmo. Também ele estava preso numa gaiola, embora lhe fosse mais fácil a fuga, ainda sob a influência do sonho e talvez também do suave ar primaveril, formou-se nele a determinação de empreender uma viagem à Itália. Logo encontrou um pretexto científico para a excursão, embora o impulso para essa viagem tivesse origem num sentimento que ele não podia nomear. Vamo-nos deter por um momento nessa viagem, programada por motivos tão fortuitos, examinar mais de perto a personalidade e o comportamento de nosso herói, que ainda se nos apresenta incompreensível e insensato, visto ainda ignorarmos como sua singular loucura se ligará a sentimentos humanos e assim despertará nossa simpatia. Mas é um dos privilégios do escritor poder deixar-nos na incerteza. O encanto de sua linguagem e a engenhosidade de suas ideias recompensam-nos provisoriamente pela confiança que depositamos nele e pela simpatia ainda injustificada que nos dispomos a conceder a seu herói. Veremos que ele foi predestinado pela tradição da família a dedicar-se à arqueologia e que, quando se achou só e independente, se absorveu inteiramente nos estudos, afastando-se por completo da vida e seus prazeres. Só o mármore e o bronze eram para ele verdadeiramente vivos. Só esses materiais exprimiam o propósito e o valor da vida humana. Mas a natureza, talvez com um intuito benevolente, instalara em seu sangue um corretivo de caráter nada científico.
uma imaginação vivíssima que se mostrava em seus sonhos e também no estado de vigília. Essa divisão entre imaginação e intelecto o predispunha a tornar-se ou um artista ou um completo neurótico. Ele estava entre aqueles cujo reino não é deste mundo. Daí resultou interessar-se pelo relevo que representava uma jovem caminhando de forma peculiar e tecer sobre a mesma suas fantasias, imaginando para ela um nome e uma origem e situando-a na cidade de Pompeia, soterrada há mais de 1800 anos, até que por fim, após um estranho sonho de ansiedade, sua fantasia da existência e da morte digradiva ampliou-se, passando a constituir um delírio que influenciava suas ações. Tais produtos da imaginação seriam considerados espantosos e inexplicáveis numa pessoa da vida real. No entanto, como nosso herói, Norbert Arnold, ou Arnold, é uma pessoa fictícia, talvez possamos perguntar intimamente a seu autor se acaso sua imaginação não terá sido determinada por forças outras que não as de sua escolha arbitrária.